a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um Sarau do Conto Surreal. Então, aproveita que o frio tá chegando e coloca o palito no danoninho, põe no congelador e tá pronto o sorvetinho. E então, senta que lá vem história! E o conto de hoje é A Cidade dos Macacos, escrito por Maicon Silva, o homem que só não joga basquete na NBA porque nunca foi escolhido para jogar em um time de lá. (1688) Algum lugar do Oceano Atlântico. 82º dia no mar. Excelentíssimo senhor rei Jaime Francisco, príncipe do país de Gales. Estou lhe escrevendo essa carta para contar sobre o infortúnio que nossa tripulação passou nesses últimos dias. A situação não é grave pra gente, mas nenhum de nós foi treinado para esse tipo de acontecimento na escola de navegação gaulesa. Quem lhe escreve é o senhor almirante e primeiro imediato de bordo Eduardo Manvelt, para lhe esclarecer exatamente sobre o que passamos na semana passada. Como me faltam palavras para contar o ocorrido, vou copiar aqui os escritos do nosso capitão em seu diário de bordo. Diário do capitão Henrique Every, dia 22 de junho de 1688, 72º dia no mar, a bordo do Madalena Morgan. Hoje o dia está ensolarado. Estamos zarpando depois de alguns dias em terra, e se faz necessário registrar a maior descoberta de toda a minha carreira, talvez a maior descoberta de toda a humanidade. Eu não poderia estar mais feliz. Havíamos acabado de passar por uma tempestade que nos fez perder as nossas provisões, que ainda deveriam durar no mínimo mais 2 meses. Isso se nenhum marujo morresse ou fosse preso por insubordinação. O fato foi que estávamos sem nenhuma comida e bebida, e a água potável que sobrou também não duraria muito mais tempo. E foi nesse ponto que avistamos terra firme. Imediatamente ficamos todos aliviados. Poderíamos nos abastecer do que quer que encontrássemos naquele lugar. E se houvessem canibais, nós tínhamos os armamentos necessários para nos proteger e talvez até dominar os nativos. A ilha não parecia nenhum país ou continente já registrado em nossos mapas. A vegetação era inexistente e de longe era possível enxergar cores exóticas e pequenas criaturas se movendo ao longo da costa. Uma realidade bem diferente das encontradas em ilhas remotas e terras inexploradas. Ao nos aproximarmos, avistamos a existência de um porto bem construído, onde atracamos nosso navio. E ao pisarmos em terra firme, contemplamos a existência de um comércio e um sistema social bem elaborado e estruturado. Mas os cidadãos do lugar eram macaquinhos. Todos vestidos como se fossem seres humanos, falando, andando e se relacionando como nós. Foi algo admirável de se experienciar. Os animaizinhos não parecem se importar com a nossa presença. Continuaram com suas vidas agitadas e seus afazeres diários. Alguns até vieram nos receber e nos vender a sua comida local. Pareciam já estar acostumados com visitantes humanos. Eu achei tudo aquilo fascinante. Dei uma ordem à minha tripulação para que não assustassem aqueles animais, que comprassem o que fosse necessário e que depois convivessem com aqueles seres tão peculiares e únicos. Uma descoberta dessas deve ser estudada e vivenciada em toda a sua possibilidade. Chamei o meu cartógrafo e lhe pedi um mapa do lugar e que tentasse localizá-lo no grande Oceano Atlântico. Mas imediatamente ele chegou até mim com um mapa local, comprado ali mesmo com os macaquinhos nativos. Ele também tentou me explicar onde estávamos e qual caminho havíamos feito para chegar até ali. Mas eu nunca fui um bom leitor de mapas. Então já me dei por satisfeito de ele saber onde estávamos e voltei a explorar a cultura tão exótica e comum ao mesmo tempo. Tudo era construído e fabricado pelos moradores do lugar. As roupas, as casas, as máquinas e tudo era muito parecido com o que temos na nossa terra, inclusive a língua. Mas o incrível é que aqui todos os residentes são macacos peludos. E o mais impressionante vem agora. Eu estava achando que era um povo que evoluiu os pensamentos, mas não foi capaz de evoluir fisicamente. Mas meus homens, que estavam se relacionando como iguais com os nativos do lugar, começaram a se parecer fisicamente com macacos também. Talvez seja a água, ou a comida, ou o ar do lugar que seja o responsável por essa transformação. O tamanho, a forma de andar e os pelos começaram a mudar em todos eles. Por fim, chamei meus homens de volta para o navio e decidi partir. Alguns já estão completamente transformados. Outros ainda estão no processo dessa metamorfose.
Eles não parecem ter percebido nada. Ainda trabalham e agem normalmente uns com os outros. Eu decidi não contar a eles, para que não percebam que algo está errado. E assim eu poderei levá-los de volta para nossa terra, para que possamos usá-los como cobaias para descobrir o que causou essa mudança tão peculiar nas pessoas daquele lugar desconhecido. Talvez eu ganhe algum prêmio pela minha descoberta. Assinado Henrique Avery, capitão e futuro homem premiado como descobridor de seres peculiares. Essa foi a nota escrita pelo nosso capitão há 3 dias. E quando lemos isso, entendemos por que ele tem nos tratado de forma tão estranha desde que partimos da Irlanda. Não sabemos por que ele achou que os irlandeses fossem todos pequenos macacos. Ele agia como se todos fossem animais, e dizia o tempo todo que nós devíamos estudar o modo de vida selvagem daquela gente. Ele ficou encarando as pessoas na rua e acabou insultando muita gente. Estou lhe escrevendo, Rei Jaime Francisco, para alertá-lo de que o nosso capitão não está muito bem das faculdades mentais, e que talvez ele tenha criado um problema entre a Irlanda e o nosso país, porque o nosso capitão saiu do bar no último dia em que estivemos lá e insultou a família real, dizendo: "Olha só que engraçado, Eduardo, uma família de macaquinhos vestidos como se fosse uma família real. Se isso fosse lá no país de Gales, eles prenderiam os responsáveis, mas aqui para esses animais, isso deve ser comum." Tivemos que fugir para o Oceano Atlântico para permanecermos vivos. E agora estamos fazendo o caminho de volta para casa. Chegaremos em 1 mês, mas esteja preparado tanto para receber o nosso capitão louco, quanto para receber uma declaração de guerra da Irlanda. E esse foi o conto de hoje, escrito pelo escritor para ser ouvido pelos ouvintes. E você que tem vontade de escrever, escreva e nos mande o seu conto no e-mail sarausurreal@gmail.com. E muito cuidado quando for usar os palitinhos para comer comida japonesa, porque se você errar a boca, eles podem acabar enfiando a comida dentro do seu nariz.